Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério Público de São Paulo denunciou à Justiça 6 acusados de participar da execução do empresário Vinícius Gritzbach em novembro do ano passado. A denúncia, que teve como base o inquérito da Polícia Civil, aponta que a ação foi executada por 3 policiais militares. O cabo Denis Martins e o soldado Juan Rodrigues são os autores dos disparos que mataram Gritzbach. E o tenente Fernando Genauro foi quem ajudou na fuga da dupla. Esta é a conclusão do Ministério Público de São Paulo. Além dos 3, Cauê Amaral é apontado como olheiro, responsável por informar os atiradores sobre a movimentação do empresário até a saída do aeroporto. Ele está foragido, assim como Emílio Gongorra, o cigarreira, e Diego Amaral, o Didi, que para a promotoria são os mandantes do crime. O Ministério Público pediu que a Justiça converta os mandados de prisão contra os 6 acusados para preventiva, sem prazo para acabar. A denúncia aponta que, além de responsáveis pela morte de Vinícius Gritzbach, os 6 participaram do homicídio do motorista de aplicativo Celso Araújo Sampaio de Novaes, de 41 anos, e de 2 tentativas de homicídio contra um homem e uma mulher que foram feridos pelos estilhaços dos disparos. Essas 6 pessoas aqui denunciadas, nós temos convicção da autoria e participação delas no delito, e outros partícipes, a conduta deles será investigada, será objeto de outro inquérito policial. A defesa dos PMs denunciados pelo Ministério Público reafirmou que eles são inocentes. A repórter Thaís Furlan noticiou com exclusividade no portal R7 a quebra de sigilo de Vinícius Gritzbach. No dia do assassinato, Gritzbach carregava na mala um telefone celular pré-pago e registrado no nome de uma mulher. Segundo a polícia, com esse telefone, ele trocou diversas mensagens e fez várias ligações para um número com DDD 82, código de área de Alagoas, para onde Gritzbach viajou no começo de novembro. De acordo com as investigações, este número seria usado por David Moreira da Silva, agente penitenciário suspeito de executar integrantes do PCC. David e Vinícius Gritzbach foram presos por suspeita de matar os traficantes do PCC Anselmo Santa Fausta, o Cara Preta, e Antônio Corona Neto, o Sem Sangue, mas conseguiram na justiça o direito de responder ao processo em liberdade. No dia 4 de novembro, David teria entregado joias para o segurança de Gritzbach, em Maceió, como pagamento de uma dívida. Essas joias foram do investidor Pablo Henrique Borges, para quem David fazia alguns trabalhos. Pablo e Gritzbach tinham investimentos milionários em criptomoedas. Segundo a investigação, os dois operaram carteiras de membros do PCC. Na época em que foi assassinado no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, Gritzbach brigava na justiça para receber mais de 4 milhões de reais de Pablo. A defesa de Pablo afirmou que ele e Gritzbach não tinham qualquer contato desde 2022 e que as joias apreendidas não eram de Pablo e não foram entregues a Vinícius a pedido dele. Já a defesa de David afirmou que vai se manifestar no momento oportuno. Dólar fecha valendo R$ 5,68, a menor cotação do ano. Receita Federal começa a receber as declarações do imposto de renda. O governo vai encaminhar ao Congresso amanhã projeto de lei que aumenta a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. Militar do Exército atropela e mata policial no Rio de Janeiro. Expectativa para a conversa entre Donald Trump e Putin, que pode definir o cessar-fogo entre ucranianos e russos. E no futebol, a festa dos campeões pelo Brasil. E os gols de quem saiu na frente nas decisões dos estaduais. Oferecimento Consórcio Bradesco, o que mais contempla no país. Contrate pelo app. A Polícia Civil voltou a vasculhar os arredores do local onde a adolescente Vitória pode ter sido mantida refém em Cajamar, na Grande São Paulo. Os investigadores já sabem que o principal suspeito monitorava as redes sociais da vítima desde o ano passado.
Foi com a ajuda de um programa israelense que a polícia conseguiu acessar o conteúdo dos celulares apreendidos. Entre eles, o aparelho de Michael Salles dos Santos, preso temporariamente, de onde os investigadores recuperaram fotos de Vitória Regina de Souza, de 17 anos, e de outras 12 jovens, e ainda imagens de 2 facas e de uma arma. Também descobriram que Michael monitorava o perfil da adolescente e visualizou uma postagem dela no ponto de ônibus no dia 26 de fevereiro, dia do desaparecimento. A quantidade de fotos que tinha no celular dele, nós tínhamos fotos de setembro do ano passado, setembro de 2024, outubro, novembro, dezembro. Policiais civis fizeram uma nova varredura no entorno do suposto cativeiro, para onde Vitória pode ter sido levada. Michael Salles morou na casa e se mudou pouco antes do crime. Os investigadores também apreenderam imagens de circuitos de segurança do percurso feito pela jovem, que podem ter registrado o momento do sequestro. A expectativa é que a polícia científica entregue ainda esta semana o laudo necroscópico com a causa da morte e os exames laboratoriais que vão apontar se os vestígios encontrados no carro e na casa de Michael são de sangue humano e se há correspondência com o DNA de Vitória. No Rio, a polícia investiga o atropelamento de um americano que também tem cidadania brasileira. Ele foi encontrado morto sem documentos na Baixada Fluminense. O turista estava hospedado na Zona Sul para passar o carnaval. Sam Louis Blinder, de 34 anos, tinha dupla nacionalidade, filho de pai americano e mãe brasileira. Ele ainda passou por Sorocaba, no interior paulista, para visitar a avó antes de desembarcar na capital fluminense. Este vídeo é o último registro enviado à família por um amigo. No dia 8 de março, Sam ainda ligou para a mãe e desde então estava desaparecido. As buscas começaram quando a família acionou a polícia. O corpo de Sam foi encontrado sem identificação no Instituto Médico Legal de Duque de Caxias, a cerca de 35 quilômetros da última localização registrada em vídeo. Segundo investigadores, Sam foi atropelado horas depois do último contato com a família, ao tentar atravessar esta rodovia. Ele iria se hospedar na região. A gente agora tem que esclarecer como é que ele chegou ali, o que ele estava fazendo ali, por que ele tentou se hospedar nesse hotel e não conseguiu. O turista chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Imagens de câmeras de segurança analisadas pela polícia mostram que Sam estava sozinho e se desequilibrou ao tentar pular a grade de divisão das pistas. O motorista não parou para prestar socorro e agora é procurado. A polícia já sabe que Sam também se hospedou na zona oeste do Rio e investiga o que teria levado o turista até o local do atropelamento. Faltam outras questões. Ele ingeriu algo, se colocaram algo na bebida dele, e somente a perícia que vai poder dizer. Em janeiro, mais de 4 celulares foram roubados ou furtados por hora em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, motoqueiros têm atacado pessoas que estão distraídas para levar os aparelhos. A vítima caminha distraída com o celular quando tem o aparelho arrancado das mãos por um motociclista. Em outra região de Belo Horizonte, um caso parecido. Esta mulher esperava o salão onde trabalha abrir quando foi roubada por um motoqueiro. A manicure teve prejuízo de mais de R$6 mil. Estava conversando no grupo da família, subiu no passeio, veio até minha direção e puxou meu telefone. No mês de janeiro, 620 celulares foram roubados em Minas Gerais e mais de 2.500 furtados. São mais de 4 casos por hora. A Polícia Militar diz que uma das estratégias para reduzir o número de ocorrências é identificar os receptadores. Nós temos um aumento de 28% dos registros de prisões e apreensões de receptação, que é uma forma de combater esse tipo de delito, pois visa prender aquele destinatário final desse objeto subtraído, seja nos crimes de furto ou de roubo. Os criminosos contam com o fator surpresa. Por isso, a recomendação é evitar o uso do celular em espaços abertos. Na hora é um baque tão grande, o desespero é tão grande, por você conquistar uma coisa e ver uma pessoa e pegar, que você perde as forças. Como você já notou, a poderosa voz de Sérgio Aguiar está de volta depois daquele episódio de rouquidão. Tá tudo bem, né, Sérgio? Medicado e recuperado, ainda bem. Vamos em frente.
Mais de 560 mil declarações do imposto de renda foram entregues até às 5 da tarde de hoje, nesse primeiro dia de acertar as contas com o Leão. A Receita Federal espera receber mais de 46 milhões de declarações, a maior parte na modalidade pré-preenchida. Os comprovantes já estavam separados e à tarde o Leonardo enviou a declaração para a Receita Federal. É algo que eu considero muito importante, então já para tirar logo da frente no primeiro dia, para receber o quanto antes. A declaração pode ser feita no programa disponível no site da Receita Federal. E a partir de 1º de abril, também no aplicativo Meu Imposto de Renda. A data final é 30 de maio. É obrigado a declarar quem teve rendimentos tributáveis, como salário e aposentadoria, acima de R$ 33.888 em 2024. Na atividade rural, os que ganharam mais de R$ 169.440 no ano. A Receita Federal se prepara para receber mais de 46 milhões de declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física, um aumento de quase 7% em relação ao ano passado. A expectativa é de que 57% dos contribuintes usem nesse ano o modelo pré-preenchido. Mas o formato ainda não traz todas as informações que precisam ser declaradas. Dados bancários, por exemplo, no modelo pré-preenchido, só estarão disponíveis a partir de 1º de abril. Não é pegar, baixou a pré-preenchida, vai lá e envia a declaração. Eu preciso conferir. Por quê? Porque a declaração pré-preenchida, eu tenho informações que foi fornecida por terceiros. Esses terceiros podem errar nessa informação. O avanço da tecnologia diminui o risco de erros que podem levar à malha fina. E muitas vezes, ali, ao digitar muitas informações, ele acabava se confundindo com um dígito ou uma ficha errada. Isso acabava ocasionando a famosa malha fina, que todo mundo quer evitar. O primeiro lote de restituições será liberado em 30 de maio. O pagamento começa por pessoas que têm prioridades definidas por lei. Idosos, por exemplo. Depois, contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber via Pix. O Leonardo já tem planos para o dinheiro. Dá para fazer uma viagem com a família, às vezes pagar alguma outra conta que às vezes apareça de última hora. É algo que ajuda bastante nas finanças da família. A semana começou com temporais e calorão em várias regiões do Brasil. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ficar o tempo na terça-feira? Chuvarada continua? Olha, Cris, os últimos dias do verão serão abafados e com chance de chuva sim. Boa noite para você, Sérgio. Boa noite. E boa noite para você de casa. Até a quinta-feira teremos pancadas típicas da estação e temperaturas mais amenas em áreas do sul e do sudeste do Brasil. Amanhã, a capital paulista entra mais uma vez na rota dos temporais. Esquenta até os 29 graus e chove depois forte em pontos isolados. Na quarta, céu com muitas nuvens e pancadas à tarde e à noite. Faz apenas 25 graus. Na quinta, dia nublado, com garoa a partir da madrugada. Máxima de 26. Hoje, a maior quantidade de água caiu sobre os estados do Nordeste. Neste momento, temos instabilidades em todos os pontos coloridos das imagens de satélite. Amanhã, uma nova frente fria avança pelo sul do país e forma nuvens carregadas entre Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. No Sudeste, a umidade forma as pancadas no fim da tarde. Entre o Norte e o Nordeste, chove forte a qualquer hora, com destaque para as capitais São Luís, Fortaleza e Natal. Terça tarde, com 29 graus em Porto Alegre, 32 no Rio de Janeiro, 34 em Brasília, 31 em Teresina e até 30 em Manaus. Tempo delivery. O Raimundo escolheu a cidade de Heriutaba, no Ceará. Oi, Raimundo. Mais uma semana com chuva forte a qualquer hora e temporais. Até quinta, máxima de 29 graus. O Dênio é de Gouveia, Minas Gerais. Bem-vindo, Dênio. Nos próximos dias, o sol predomina e à tarde tem previsão de pancadas com raios e ventos fortes. As máximas oscilam entre os 26 e os 27 graus. Participe também do nosso Tempo Delivery. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Obrigada, Lidy.
Nos Estados Unidos, uma série de tornados provocou 40 mortes desde sexta-feira. Os ventos, que passaram dos 300 km por hora, destruíram casas, comércios e escolas. Alabama, Texas e Arkansas foram os estados mais afetados. Os bombeiros ainda fazem buscas por desaparecidos. A previsão é que a tempestade vá para o Oceano Atlântico. No ano passado, foram registrados 1.800 tornados nos Estados Unidos. Veja ainda hoje, militar do Exército que atropelou e matou PM no Rio de Janeiro admite que tinha bebido antes de dirigir. E a seguir, Corinthians sai na frente no primeiro jogo contra o Palmeiras na final do Paulistão. O Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0 na primeira partida da final do Paulistão. O Timão agora tem a vantagem do empate no segundo jogo, que será na Arena Corintiana. Vamos com a Paloma Totti? Oi, Paloma, agora o campeonato tem um favorito. Tem sim, boa noite para vocês, boa noite para você. O Corinthians tem a vantagem no placar e agora joga em casa com a força da torcida. O Palmeiras também tem um trunfo, viu? Nos últimos 3 anos, o Verdão perdeu a primeira partida da final e na segunda conseguiu vencer e ficar com o título. A diferença é que decidiu o segundo jogo no Allianz Parque. Ontem, o Palmeiras parou no goleiro Hugo Souza. Já o Corinthians foi mais eficiente e acabou com um tabu de 6 anos sem vencer na casa do rival. No início, parecia que não ia dar para o Corinthians. Arrumou, bateu pro gol, Hugo! O paredão Hugo Souza teve trabalho. O Corinthians sobreviveu à pressão do Palmeiras quando joga em casa. E quando não deu mais para o goleiro, Mateuzinho ajudou a fechar o gol. A bola voltou pro Veiga, salva Mateuzinho! Acho que foi mais instinto e eu pude ser feliz em poder tirar aquela bola em cima da linha. Intervalo e o Timão conseguiu o primeiro objetivo, não ser vazado. Nenhuma partida é perfeita, vencemos e tudo, mas isso não pode mascarar uma falha ou outra que a gente tenha tido. O segundo objetivo do Corinthians era balançar a rede alviverde para tentar vencer o primeiro confronto da final e assim ter a vantagem de jogar pelo empate no jogo de volta, que vai ser na casa corintiana. Yuri Alberto cumpriu a missão e mostrou que um herói se sacrifica pelo time. Eu tô com muita dor no ombro. Na viagem da Venezuela eu já tinha o ligamento rompido desde 2017, 18. E aí em uma viagem, pela forma que eu dormi, deu uma inflamação gigantesca aqui, onde já não tem ligamento. E hoje foi na raça e graças a Deus eu pude ajudar a minha equipe com um grande gol ali. Memphis ajudou. O holandês levou a melhor entre 2 jogadores do Palmeiras e encontrou o camisa 9 do Timão, que achou um espaço e chutou no canto. Yuri distribuiu beijinhos para a torcida. E mesmo longe do estádio, a Fiel comemorou uma vitória no Allianz Parque, o que não acontecia havia 6 anos. É um resultado muito traiçoeiro, difícil. Foi difícil segurar esse resultado fora de casa hoje, mas a gente tem belos dias aí nessa data FIFA para a gente trabalhar bastante qualquer detalhe para que no jogo seguinte a gente possa sair vitorioso também, se Deus quiser, ser campeão do Paulista. O Palmeiras criou mais chances, mas não fez um bom clássico. E aí o torcedor lembra que foi assim, perdendo na primeira decisão, que o time foi tricampeão paulista. O Palmeiras tentou de tudo. Chute de fora, de dentro da área, pelo alto. Foram 22 finalizações do Verdão contra 3 do Corinthians. Pro Vitor Roque! Se jogarmos 10 jogos desta maneira, ou jogarmos 5, ganhámos 4 e perdemos 1. E hoje foi o jogo que nós tivemos que perder. Com mérito do nosso adversário, como te disse, acho que tiveram mérito nos duelos do meio campo. A derrota de ontem derrubou um tabu que já durava 4 anos. Desde 2021, o Palmeiras não perdia jogando no Allianz Parque pelo Campeonato Paulista. Acho que faltou ser um pouco mais eficaz. A gente pecou ali na finalização, no último terço também. Mas saber que tem mais 90 minutos. Depois da derrota na primeira partida da final, o treinador palmeirense adotou um lema, que fez questão de repetir na coletiva. Não temos nada a perder, vamos jogar a casa do nosso adversário e vamos
tentar o nosso melhor para reverter a eliminatória. Ao Palmeiras só resta vencer e a equipe de Abel Ferreira terá mais de uma semana de trabalho aqui na academia de futebol para tentar reverter a desvantagem na final. Algo que já virou rotina para o Alviverde. O tricampeonato conquistado em 3 anos seguidos só veio depois que o clube perdeu o primeiro jogo da decisão. Vamos lá mais uma vez e mostrar toda a nossa força, toda a nossa identidade para a gente conseguir reverter mais uma partida. Só que dessa vez o time da virada terá que reverter o placar fora de casa. No dia 27 de março, a partir das 9h30 da noite, na Neoquímica Arena. Essa frase clássica de que as finais não se jogam, elas se ganham, ela representa o que é um jogo decisivo, uma final. É muito diferente, o caráter é outro, a dedicação do jogador, a concentração é outra. Eu diria que está 60% para o Corinthians, 40% para o Palmeiras. Vai ser um jogaço. E para você ter informação exclusiva sobre o futebol diretamente no seu celular, acesse o QR Code que está na sua tela e siga o canal de transmissão do WhatsApp do R7 Esportes. Lá você vai receber em primeira mão notícias sobre o seu clube e sobre o Paulistão. A seguir, a festa dos campeões pelo Brasil nos campeonatos estaduais que já chegaram ao fim. Veja também, presidente Lula vai encaminhar ao Congresso projeto de lei que aumenta para R$ 5.000 a isenção do imposto de renda. Uma mulher foi assaltada na porta de casa em Diadema, na Grande São Paulo. A suspeita é que o crime tenha sido encomendado pelo ex-namorado da vítima, que tem uma medida protetiva contra ele. Assim que a mulher sai com o carro da garagem, o assaltante, que estava escondido a poucos metros, se aproxima e ataca. A mãe da vítima presencia tudo. A motorista engata a marcha ré e tenta escapar, mas é retirada à força do carro pelo criminoso, que entra no veículo e foge em seguida. Ele sabia o segredo do carro, ele sabia onde estava o botão, ele desativou. O assaltante foi preso 15 minutos depois com o apoio do sistema de câmeras da Prefeitura de Diadema, na Grande São Paulo. A vítima tem uma medida protetiva contra o ex-namorado e na delegacia teve uma surpresa. Pegou a notificação no celular do bandido. E aí o policial me mostrou e falou, é esse aqui que é o seu ex? Porque apareceu a foto lá. Era a foto dele, realmente. Então ele mandou a mensagem pro celular do bandido pouco depois do roubo. O relacionamento dos dois durou cerca de 3 anos e foi marcado por agressões verbais, psicológicas e físicas. Em fevereiro, a mulher foi ameaçada de morte pelo ex-companheiro e conseguiu na justiça uma medida protetiva contra ele. Decisão judicial que, segundo ela, nunca foi respeitada. Uma pessoa que é capaz de fazer isso, mandar roubar o carro da ex-namorada, é capaz de qualquer coisa. O assaltante foi preso em flagrante e a polícia investiga se o ex-namorado teve envolvimento com o crime. A família está apreensiva. Ele falou já que ele vai arrombar o portão e vai matar ela aqui dentro. Em 2024, a Justiça recebeu mais de 830 mil solicitações de medidas protetivas. 582 mil foram concedidas. A Central de Atendimento à Mulher, o Disque 180, é o principal canal para denúncias. No ano passado, recebeu quase 700 mil ligações. Um militar do Exército atropelou e matou uma PM no Rio de Janeiro. Ele admitiu que tinha bebido antes de dirigir. As imagens do acidente impressionam. Os 2 veículos ficaram destruídos. A policial militar Carla Cristiane Teixeira Bom, de 39 anos, morreu na hora. O atropelamento aconteceu na madrugada desta segunda-feira, na linha amarela, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, o motorista que passava pela via tentou desviar de outro veículo, perdeu o controle e atingiu um carro de polícia que estava nesse ponto. A policial militar que estava do lado de fora do carro foi atropelada e não resistiu. Um outro agente que estava dentro da viatura também ficou ferido. Ele foi encaminhado ao Hospital Central da PM, mas foi liberado e passa bem. A Polícia Civil informou que quem causou o acidente foi o militar do Exército Kaique Moisés Espósito Santos, de 21 anos. Ele faz parte do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro. Kaique chegou a ficar preso nas ferragens, foi socorrido e levado para este hospital na zona norte da cidade, mas já recebeu alta.
Em depoimento, Kaique afirmou que havia bebido antes de dirigir. Acabou preso em flagrante pelo crime de homicídio e embriaguez ao volante. Nós não conseguimos localizar a defesa dele. Carla Cristine deixa 2 filhos. Na porta do IML, colegas de farda estavam abalados. Ela ingressou na corporação em 2012. Trabalhava na unidade de polícia pacificadora e estava no local dando apoio ao batalhão de policiamento em vias expressas. No final da tarde, Kaique foi transferido para uma unidade militar do Exército. Um homem foi flagrado pichando as iniciais de uma facção criminosa em um blindado da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Segundo a PM, o blindado passou por manutenção e a pichação já foi apagada. O suspeito fugiu. 2 provedoras de internet foram alvo de ataques em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. Em um dos casos, criminosos encapuzados botaram fogo na recepção da empresa. Um suspeito foi preso. Em Guarujá, litoral paulista, 2 toneladas de cocaína foram apreendidas num caminhão de uma cooperativa de coleta seletiva de lixo. O motorista e 2 ajudantes foram presos em flagrante. A prefeitura abriu uma sindicância para apurar o caso. Um carro caiu de um viaduto e foi parar numa linha férrea em Nova Era, Minas Gerais. Um trem de carga atingiu o veículo. O motorista foi retirado do carro antes de ser arrastado pelo trem. A defesa do empresário Laerte Codonho vai recorrer na justiça da acusação de um suposto crime ambiental em uma obra em São Lourenço da Serra. Documentos mostram que a Justiça e o Ministério Público autorizaram a construção da fábrica, que vai gerar milhares de empregos e movimentar a economia da cidade, que fica na região metropolitana de São Paulo. Neste ponto do terreno, as obras estão na fase de terraplanagem e contenção de água. A área fica em São Lourenço da Serra, a cerca de 60 quilômetros de São Paulo. Na escritura do terreno, um registro de 2004 aponta que o imóvel ficará vinculado a um projeto de captação, envase e comercialização de água no local. Além da escritura, o Ministério Público deu parecer favorável à obra. Uma decisão da Justiça liberou a continuidade da construção da fábrica nesta área. As 2 autorizações saíram em janeiro de 2025. O promotor do Ministério Público, que atua em outra cidade, Itapecerica da Serra, reiterou a urgência na finalização das obras, tendo em vista a temporada de chuvas. A juíza também entendeu que havia necessidade de conclusão urgente das obras e disse que a paralisação das atividades poderia causar novos alagamentos. Mesmo com todas essas decisões, o empresário Laerte Codonho foi condenado por crime ambiental, na mesma comarca que pediu urgência na obra. Compramos um imóvel que, obviamente, tinha lavra e autorização de exploração de água mineral e que, inclusive, tinha a autorização de construção de um galpão. Tem autorização da CETESB, Meio Ambiente, e tem autorização do Ministério Público e da juíza. Que mais autorização eu preciso? Fizemos uma obra maravilhosa que vai gerar emprego, vai gerar riqueza e vai gerar divisas para a região. Este jurista diz que a decisão pode gerar mais de uma interpretação na Justiça. A parte também tem em seu favor uma autorização que lhe causa estranheza. Bom, eu tenho uma autorização, vocês me concedem a autorização e quando eu faço eu sou punido. Então não é algo absoluto, algo passível de discussão. Restam pontos em aberto. E aí isso depende muito da interpretação do Poder Judiciário, de tal modo que pode, de fato, o tribunal rever isso, porque pode ter um entendimento em contrário. O empresário também alega que a obra não tem nenhuma relação com alagamentos na cidade. O nosso imóvel, ele é de frente para a BR-116. E a cidade é do lado oposto da pista. Então, se eu tivesse um alagamento, eu ia alagar a pista primeiro. E nunca houve nenhum problema. Na sentença mais recente, a Justiça também condenou o empresário por corrupção ativa, por um suposto pagamento de propina para seguir com as obras. Mas a defesa dele nega a acusação.
No tocante às corrupções, eu acho que é importante frisar. O senhor Laerte não ofereceu vantagem indevida a nenhum servidor público. Não ofereceu e não autorizou que ninguém o fizesse. Ou seja, ele não praticou crime de corrupção ativa. Não há nenhum envolvimento dele com essas pessoas, ele não conhece sequer esses servidores, nunca esteve com eles, nunca trocou um telefonema, uma mensagem de celular, nem de forma direta ou indireta. Na mesma decisão, Laerte Codonho também foi condenado por falsidade de documento particular e falsidade ideológica, por causa de um documento com uma assinatura que supostamente seria dele. Mas a defesa tem um laudo pericial que aponta que a assinatura não é do empresário. Fiz a perícia, foi coletada na frente do técnico, no gabinete do juiz, as assinaturas que, obviamente, mostraram que nunca foi minha aquela assinatura do contrato. Laerte Codonho também critica a equipe responsável pela investigação que levou à condenação. Nós temos um problema com o GDEC, que é o Grupo Especial de Delitos Econômicos do Ministério Público. Minha dúvida é o seguinte: pelas normas do Ministério Público, o GDEC só pode atuar nas varas da capital, em delitos econômicos. E eu não entendi por que o GDEC atua em Itapecerica da Serra num crime ambiental e não o procurador natural da cidade. O empresário foi condenado a 11 anos e 4 meses de reclusão. A defesa de Laerte Codonho vai recorrer da decisão na Justiça. Agora resta a defesa ingressar com apelação, ir ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que poderá fazer a revisão dessa sentença, e nós temos plena confiança que o tribunal reverterá essa condenação. Nós procuramos o Ministério Público sobre o caso, mas não tivemos retorno. 20 pessoas foram presas na Macedônia do Norte depois que um incêndio numa boate matou quase 60 jovens. A tragédia causou comoção e revolta. Na capital, estudantes fizeram vigília para lembrar as vítimas. Um bar que pertence ao dono da boate incendiada foi depredado na mesma cidade onde aconteceu a tragédia. O incêndio começou na madrugada de domingo durante um show de hip-hop. Os efeitos pirotécnicos usados no palco atingiram a espuma de isolamento do teto e o fogo se espalhou rapidamente. 59 pessoas morreram. Quem irá trazer meu filho de volta? Pergunta este pai. 150 pessoas ficaram feridas. Autoridades da Macedônia do Norte afirmaram que a licença da boate foi obtida de forma ilegal e que o espaço não possuía extintores de incêndio e nem saídas de emergência. Na lista de presos estão o gerente da boate, integrantes da banda e funcionários do governo que cuidam de alvarás. O incêndio lembra a tragédia da Boate Kiss em 2013 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 242 pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas depois que os fogos usados por uma banda provocaram um grande incêndio. O presidente americano Donald Trump disse hoje que o Irã será responsabilizado por todos os novos ataques do grupo de rebeldes Houthis. Novas imagens divulgadas pelo Comando Central dos Estados Unidos mostram operações da Força Aérea contra os rebeldes Houthis do Iêmen. Segundo os americanos, as ações fazem parte de uma operação para restaurar a liberdade de navegação em rotas internacionais, principalmente no Mar Vermelho. Em resposta, os Houthis afirmaram que atingiram um porta-aviões americano e na capital do país, milhares de pessoas participaram de uma manifestação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que vai responsabilizar o Irã por todos os novos ataques dos Houthis. As consequências serão terríveis, escreveu o presidente em uma rede social. O grupo de rebeldes é financiado pelo Irã e apoia os terroristas do Hamas. Desde o ataque contra Israel, os rebeldes passaram a lançar mísseis contra o território israelense.
Uma delegação de Israel se encontrou com mediadores do conflito no Cairo, capital do Egito. A intenção é continuar com a trégua na faixa de Gaza e garantir a libertação de mais reféns. Integrantes do grupo terrorista Hamas devem viajar e se encontrar com os mediadores amanhã. No sul do Líbano, as forças de defesa de Israel anunciaram que atacaram 2 terroristas do Hezbollah. Hoje, a Síria reforçou as tropas na fronteira com o Líbano. A movimentação acontece um dia após autoridades sírias acusarem extremistas ligados ao Hezbollah de sequestrar e matar 3 militares. O grupo terrorista negou envolvimento na ação. No nosso telão agora, a movimentação do mercado financeiro. O dólar fechou hoje na menor cotação do ano, a R$ 5,68, queda de quase 1%. Já o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, Ibovespa, subiu 1,46% aos 130 mil pontos. Os negócios foram impulsionados por indicadores econômicos positivos na China, que repercutiram no Brasil. Então vamos a Brasília, porque o presidente Lula deve encaminhar ao Congresso amanhã o projeto de lei que aumenta a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. Nosso colega Luiz Fara Monteiro traz todos os detalhes. Fara, boa noite. Presidente tentando cumprir a promessa de campanha de 2022. E a expectativa é boa no Palácio do Planalto, viu, Cris? Boa noite a você, ao Sérgio e a todos que acompanham o Jornal da Record. Essa medida tem o apoio de parlamentares do governo e também da oposição. O presidente Lula quer repercussão e visibilidade para a proposta que foi promessa de campanha. Nesta terça-feira pela manhã, um evento no Palácio do Planalto vai marcar a entrega do projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. Os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, foram convidados. A mudança deve valer a partir do ano que vem, depois da aprovação de deputados e senadores. Os últimos ajustes do texto foram fechados hoje, em reunião entre Lula e o ministro da Fazenda. Fernando Haddad disse que o impacto da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda será de aproximadamente R$ 27 bilhões por ano. Na verdade era 32, e acho que são 27 agora. Foi um recálculo. E porque esse ano vai ter uma pequena correção depois do orçamento. É aquilo que foi anunciado com alterações encomendadas pelo presidente Lula, que foi não mexer nos descontos e considerar o CNPJ também. A ampliação da faixa de isenção do imposto de renda não deve ter grandes dificuldades para avançar no Congresso, porque conta com o apoio de parlamentares da base e da oposição. O grande desafio do governo vai ser aprovar a fonte de compensação, que é a taxação dos chamados super-ricos. Lula tinha a intenção de dar continuidade à reforma ministerial, cedendo espaço na esplanada para o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Porém, em um encontro neste sábado no Palácio da Alvorada, com Pacheco e o atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre, Lula foi informado que o ex-presidente pretende continuar como senador e não assumir o ministério. O presidente Lula viaja nesta terça para o interior de São Paulo e na quarta para o Rio Grande do Norte e o Ceará, onde vai fazer entregas de obras do governo. No sábado, ele embarca para o Japão e o Vietnã. Beto Simonetti tomou posse para o segundo mandato à frente da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele vai comandar a OAB até 2028. Simonetti é o primeiro líder da entidade a ser reeleito desde a redemocratização do país. Também foram empossados a diretoria e os 81 conselheiros federais da OAB. A cerimônia contou com a presença do presidente Lula, do advogado-geral da União, Jorge Messias, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. O Supremo Tribunal Federal vai decidir a partir de quarta-feira sobre os pedidos de impedimento dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin no julgamento da denúncia de suposta tentativa de golpe de Estado. Os pedidos foram feitos pelas defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro Walter Braga Neto. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, já negou os pedidos, mas os advogados recorreram. A análise vai acontecer em plenário virtual.
Eu fico por aqui, tem mais notícias de Brasília para você no r7.com. De volta com vocês em São Paulo, Cris e Sérgio. Obrigada, Fara. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, reduziu a projeção de crescimento para o Brasil de 2,3% para 2,1% em 2025 e de 1,9% para 1,4% em 2026. Um dos motivos é o impacto das tarifas de exportação sobre o aço e o alumínio anunciadas pelo presidente americano Donald Trump. Vamos voltar com as notícias internacionais. O rompimento de uma barragem inundou uma cidade no oeste da Espanha. Mais de 30 carros foram arrastados pela força da água. As autoridades informaram que 2 pessoas foram resgatadas, mas ninguém ficou ferido. Uma investigação foi aberta para apurar o que aconteceu. De acordo com a prefeitura, a última inspeção da barragem foi feita há 2 anos. Regiões da Espanha foram atingidas por uma tempestade hoje. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai conversar por telefone amanhã com o líder russo Vladimir Putin. E é super importante a conversa porque Trump negocia um acordo de cessar-fogo na guerra da Ucrânia. Será a segunda conversa oficial entre os dois desde a volta de Trump à Casa Branca. O presidente americano pressiona Putin a aceitar a trégua de 30 dias com a Ucrânia. Queremos ver se podemos encerrar essa guerra, disse Trump a repórteres no avião presidencial durante um voo entre Flórida e Washington hoje. Trump também informou que a conversa vai abordar assuntos como a divisão dos territórios ucranianos e as usinas nucleares do leste europeu. O Kremlin confirmou a ligação e já adiantou que vai exigir o reconhecimento das áreas ocupadas pelo exército russo, além da garantia de que a Ucrânia seja proibida de aderir à OTAN, a aliança militar do Ocidente formada pelos Estados Unidos e países aqui da Europa. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que vê uma boa oportunidade para encerrar a guerra com a proposta americana de um cessar-fogo. Mas Zelensky tem reiterado que a soberania da Ucrânia não está em discussão e que a Rússia deve devolver os territórios ocupados. Reino Unido e França afirmaram que mais de 30 países estão dispostos a fornecer tropas para garantir a paz na Ucrânia durante um possível acordo de paz. Mas a Rússia já rejeitou o envio de soldados estrangeiros. Longe da mesa de negociações, tropas ucranianas e russas seguem os combates aéreos. Nesta segunda-feira, forças de Kiev atacaram o sul da Rússia. Já Moscou lançou quase 200 drones contra a Ucrânia. A presidente do México confirmou hoje que teve um telefone celular e um e-mail pessoal invadidos por hackers. O suposto ataque foi realizado depois que o governo mexicano entregou 29 traficantes para os Estados Unidos. Cláudia Sheinbaum afirmou que a Agência de Transformação Digital do governo identificou a invasão e tomou as providências rapidamente. A presidente acrescentou que o telefone hackeado é de um número antigo, que ela não usa mais. A autoria do suposto ataque hacker ainda é investigada. A invasão cibernética aconteceu no fim de fevereiro, depois que o México entregou narcotraficantes aos Estados Unidos, incluindo chefes de cartéis. O objetivo é que eles cumpram penas em prisões americanas, longe das organizações criminosas. A medida foi uma resposta à pressão do presidente americano Donald Trump para que o México intensificasse o combate ao tráfico de drogas para os Estados Unidos, principalmente do opioide sintético fentanil. Não vamos permitir que as pessoas entrem e despejem drogas e matem nossos jovens e pessoas mais velhas com entorpecentes, disse Trump, durante reunião com o conselho de um centro de artes. Uma pesquisa mostrou que a popularidade do Partido Democrata continua em queda. Entre eleitores registrados, apenas 27% disseram ter opiniões positivas sobre a legenda de oposição ao governo. É o menor índice em 35 anos. O estudo também revelou que a insatisfação
reflete a derrota nas eleições do ano passado para o Partido Republicano e também a fraca atuação dos democratas no Congresso. De volta ao Brasil, em Salvador, a apreensão de 100 canetas de um medicamento indicado para o tratamento de diabetes, mas que também é muito usado para o controle da obesidade, acendeu um alerta para autoridades de saúde. Além do crime de contrabando, o transporte é feito sem qualquer controle de temperatura, o que faz o medicamento perder a eficácia. A quantidade de medicamentos levada pelo passageiro de 22 anos chamou a atenção dos fiscais da Receita Federal. A venda dessas canetas no Brasil só pode ser feita com receita médica. Mas o contrabando tem aumentado. Neste flagrante, no aeroporto de Fortaleza, foram recolhidas 576 canetas. É um medicamento de alto valor agregado. O conjunto dessas canetas aí, a gente pode falar numa soma próxima de R$500 milhão de reais, um volume pequeno também que torna talvez mais tentador essa operação, mas o crime não vai compensar. Desde maio do ano passado, quase 2.000 canetas desse tipo de medicamento foram apreendidas. A maior parte estava com passageiros que desembarcavam do exterior. O homem flagrado em Salvador foi autuado pelo crime de descaminho e vai responder em liberdade. Este médico explica que usar esses remédios transportados dessa maneira é um risco. O transporte deve ser feito a uma temperatura máxima de 18 graus. Mas quando estão presas ao corpo humano, a temperatura pode passar de 36 graus. Aquele controle de temperatura não foi feito. Então, as pessoas que teriam, os consumidores, seriam ludibriados, seriam enganados em relação a essa medicação, porque não teriam a eficácia e a segurança necessária para o uso desse remédio. Voltamos com o futebol. A torcida rubro-negra está em festa com a conquista do Campeonato Carioca. Paloma, nem os gols anulados tiraram o brilho dessa festa, ou seja, flamenguistas comemorando e muito. Muito, jamais! O Flamengo foi para cima do Fluminense, mas o destaque também ficou para quem estava ali, à beira do campo. Este é o terceiro título do técnico Felipe Luiz em menos de 6 meses. Para o maior ídolo da história do Flamengo, o 39º Campeonato Carioca do clube teve um sabor especial. Zico entregou à equipe rubro-negra o troféu do torneio que leva o nome dele. Muitas vezes campeão, muitas vezes artilheiro, muitas vezes eleito o melhor jogador da competição. Então é gratificante você receber o nome numa taça e mais ainda melhor ver o meu time campeão, né? Mesmo com a vantagem do empate, o Flamengo partiu para cima do Fluminense. No segundo tempo, a torcida rubro-negra chegou a comemorar. Mas o VAR identificou uma falta e invalidou o gol. Logo depois, o Flamengo voltou a balançar a rede e, mais uma vez, a arbitragem anulou. Havia impedimento. A partida ficou no 0-0, mas a alegria foi em preto e vermelho. Fora do estádio, o lado triste da festa. Torcedores se envolveram em confrontos e policiais jogaram bombas de efeito moral. Pelo menos 20 pessoas foram presas. A campanha do bicampeonato carioca do Flamengo passa pelo trabalho desenvolvido pelo técnico Felipe Luiz. Em menos de 6 meses, já é o terceiro título rubro-negro conquistado pelo ex-jogador, que assumiu o comando do time em outubro. O banho da vitória também se repetiu na Copa do Brasil no ano passado e no título da Supercopa do Brasil em fevereiro. O Flamengo entra para vencer o Campeonato Carioca, entra para vencer qualquer torneio que dispute, nunca vai entrar para entregar, nunca. E o orgulho dos flamenguistas tomou as ruas. O time está certinho, Felipe Luiz conseguiu arrumar o time, né? E o time está voando aí. Na sede do Flamengo, a estátua de Zico recebeu a faixa de bicampeão carioca. O Flamengo está jogando com alegria, está jogando com alegria nas pernas, está jogando, está com raça, amor, paixão. Parabéns ao Mengão. O Internacional venceu o Grêmio e ficou com o título do Campeonato Gaúcho. A última vez que o Colorado levantou a taça foi em 2016. Bons ventos sopraram no Beira-Rio e o torcedor se vestiu de vermelho para sair às ruas nesta segunda-feira.
Adair viu o jogo no estádio. Foi assim de arrepiar, e aí quando deu aquele gol de falta ali, a gente teve a certeza que estava com o título na mão, né? A torcida soltou o grito que não ecoava há 9 anos. Quase 50 mil viram o Inter levantar a taça de campeão gaúcho. Desde 2016, o Internacional não conquistava o Campeonato Gaúcho. E desta vez, com um brilho a mais, já que o time não perdeu nenhuma partida do estadual. Este foi o 5º título invicto na história do clube. A partida foi marcada por confusões, cartões e expulsões. Aos 10 minutos do segundo tempo, Valência, de falta, abriu o placar para o Inter. O Grêmio empatou com Wagner Leonardo de cabeça após cobrança de falta. Mas o 1-1 não foi suficiente para reverter a vantagem do Inter. Roger Machado, ex-Grêmio, foi ovacionado pela torcida colorada e a festa tomou conta do Beira-Rio e da entrevista coletiva. Essa cumplicidade que a gente conseguiu retomar entre torcedor e jogadores dentro do campo podia ter frutos. O Inter agora tem 46 títulos, 3 a mais do que o rival Grêmio. A gente impediu o octa deles, né? Acho que é bom, né? Parabéns ao Inter. Bahia e Ceará saíram na frente nos campeonatos baiano e cearense. Já em Santa Catarina, a vantagem na grande final é do Avaí. A Chapecoense esteve perto de vencer a primeira final catarinense. Liderou a partida 2 vezes, mas Mário Sérgio fez os 2 gols do Avaí, que por ter a melhor campanha, vai jogar pelo empate no sábado em Florianópolis. O Ceará, depois de vencer o Fortaleza por 1-0, também só precisa do empate na grande final. O gol foi de Fernando Sobral. Em Salvador, o Bahia abriu boa vantagem em cima do Vitória. Com gols de Gabriel Xavier e Eric Pulga, venceu por 2-0 e agora pode perder por até 1 gol de diferença, que ficará com o título do Campeonato Baiano no domingo que vem, no estádio do Barradão. Sem Neymar lesionado, a seleção brasileira chegou a Brasília para o jogo de quinta-feira contra a Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Os jogadores começaram a se apresentar na capital federal e participaram do primeiro treino. A expectativa é que todos os convocados estejam à disposição do técnico Dorival Júnior a partir de amanhã. Depois de 2 empates nos últimos jogos pelas eliminatórias contra a Venezuela e Uruguai, o Brasil está em 5º lugar, na última posição que garante uma vaga direta para a Copa do Mundo do ano que vem. E precisa derrotar a Colômbia na 4ª posição, na próxima quinta-feira, aqui em Brasília. Wanderson, do Mônaco, deve ser o titular da lateral direita na partida contra os colombianos. Muito feliz, muito motivado, empenhado em ajudar, acho que isso é o principal. Vim aqui para ajudar, para somar. Na próxima terça-feira, o desafio vai ser ainda maior. Fora de casa, contra a Argentina, atual campeã mundial, líder das eliminatórias. A pressão não é apenas para resgatar a confiança da torcida, mas apresentar bom entrosamento. Tenho certeza que faremos o nosso melhor para que possamos voltarmos a passar essa confiança ao torcedor brasileiro que naturalmente esteja aí esperançoso em acompanhar uma evolução e um crescimento da nossa equipe. O também lateral direito Wesley do Flamengo comemorou a primeira convocação. Hoje de manhã, quando eu acordei, estava me arrumando, estava passando um filme na minha cabeça perguntando para mim mesmo, será que isso é real? É um sonho que eu estou realizando, então quero muito vestir a amarelinha logo, que é tão sonhado de todo jogador. E o craque argentino Lionel Messi está fora do clássico contra o Brasil pelas eliminatórias da Copa. Messi sofreu uma lesão na coxa no último jogo do Inter Miami dos Estados Unidos e foi cortado da seleção argentina. Ele é o artilheiro das eliminatórias com 6 gols. Para encerrar, o brasileiro João Fonseca está entre os 60 melhores tenistas do mundo. O atleta de 18 anos subiu 20 posições no ranking mundial depois de ser campeão no torneio Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos. Cris, Sérgio. Garoto promete muitas alegrias para a gente, Paloma. Muito. Praticamente um foguete. Obrigada, Paloma. Nós voltamos amanhã com mais informações e à 00:30 tem uma nova edição do Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis tem a série Reis. Não perca. Ótima noite para você.
Boa noite e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.